Pode começar, Daci, por favor. Então, graças a Deus, estamos reunidos em nome do nosso Mestre Jesus para mais uma aula do nosso livro dos Médiuns. Muito importante essa obra para todos nós. Que Jesus nos auxilie para que caia fundo em nós o aprendizado de hoje, para que possamos pôr em prática no nosso dia a dia, servindo a nós e a todos os que nos cercam. Que Jesus, na sua bondade infinita, abençoe a nossa aula de hoje, para estarmos, Senhor, com o coração livre, aberto, cheio de fé, de esperança, de gratidão por tudo que o Senhor nos concede. Que a misericórdia de Deus nos envolva, nos auxilie sempre no nosso dia a dia. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Daci. Por nada. Pessoal, hoje então vamos começar o estudo. Temos 2 encontros para a gente realizar o estudo do capítulo 10, que vai falar sobre a natureza das comunicações mediúnicas. Logo no primeiro item, né, o Allan Kardec lembra do compromisso, né, que um dos objetivos de todo o livro dos médiuns é ser uma extensão, né, um estudo mais aprofundado da primeira obra, né, que é o livro dos Espíritos. Então, não só, né, não só fazer um estudo guiado para os médiuns, mas ele também vem com esse compromisso de alimentar um pouco mais a ciência espírita. Então, logo nesse primeiro item, né, o Allan Kardec vai relembrar para a gente, na verdade, ele não costuma ser muito prolixo, né, no sentido, coisa que ele já, assuntos e temas que o Kardec já abordou em capítulos anteriores, ele só acrescenta, ele vai acrescentando e manda a gente recorrer, voltar novamente aos capítulos e estudar por conta própria. Foi o que ele começou aqui para a gente, né? Ele deu essa tarefinha para nós aqui no primeiro item, antes da gente prosseguir com os outros itens do capítulo, para a gente, né, estudar a escala espírita ou a escala espiritual. Que vamos ter sobre a evolução, né, na verdade, a escala espírita ela é um item que pertence ao tema maior, que é a evolução, os grandes princípios espíritas. Nós vamos ter como referência a questão C e as seguintes, né, da obra, e algumas outras que a gente vai até citar que estão em outros textos ou também no livro dos Espíritos, mas que ele também remonta, ele faz referência também à escala dos Espíritos. E por que ele fala isso? Justamente para que a gente possa, né? Esse capítulo, Allan Kardec, ele vai trazer para a gente de forma metodológica quais são os grandes tipos de comunicações mediúnicas. Tá? Aqui ele não está discutindo os tipos de faculdade mediúnica ou os tipos de fenômenos mediúnicos, se ele vai ser de efeito físico ou se ele vai ser de efeito inteligente. Aqui ele quer discutir o quê? A natureza do conteúdo, ou seja, a natureza daquilo que o comunicante, do espírito comunicante, não importa o meio que ele utilizou, se é de efeito físico ou se é de efeito inteligente, para que eu possa, né, atender ao meu senso crítico, à minha razão, e conseguir analisar, ou seja, colocar um critério de análise. Ele criou um critério de análise, um método de análise de como que eu vou como que eu vou colocar, né, cada ou escrito ou cada comunicação mediúnica como que eu vou analisar, né? Então ele vai trazer para a gente uns 3 grupos de comunicações, os quais a gente vai começar, vamos começar e finalizar na semana que vem, mas hoje nós vamos, né, ficar com esse compromisso, esse primeiro compromisso que ele nos colocou, que é estudar, relembrar agora de uma forma um pouquinho mais aprofundada do que a gente faz lá no curso EG, tá bom? Nós vamos aprofundar um pouquinho o que seria essa escala espírita que começa a partir da questão 100 tão famosa da obra, né? Até porque
né? Por que que a escala espírita é importante para que eu possa entender a natureza de todas essas comunicações? Porque um dos primeiros critérios que o Allan Kardec, né, o grande critério, na verdade, que ele coloca para poder fazer a crítica, para que eu possa fazer a análise, se é uma comunicação séria, se, que tipo de espírito está se comunicando, eu primeiro vou tentar extrair daquela, né, ou daquela psicografia, ou daquela comunicação, não importa aqui o meio, tá bom? Eu vou tentar extrair, né, o espírito comunicante, ele deixa, através do conteúdo e de outras análises que nós vamos colocar, que o Allan Kardec vai ensinar para nós, que vai refletir, está diretamente ligada à evolução intelecto-moral do espírito comunicante. Então, a gente consegue ver, né, a gente consegue pegar uma mensagem, por exemplo, isso aqui advém de um espírito pseudo-sábio. Por que que eu consigo fazer essa crítica? Por que que eu consigo colocar, como que eu consigo notar isso? O próprio conteúdo. Por isso, né, que é nesse capítulo que ele vai nos colocar, que não importa a mensagem, né, não importa, aliás, perdão, não importa a assinatura da mensagem, o nome que está ali escrito, o importa é o conteúdo. E para que eu possa fazer essa análise, eu preciso, né, como a gente disse no início, estar com o nosso senso crítico totalmente aguçado. E para isso eu não posso fazer isso de forma aleatória. Como sempre, né, o Allan Kardec ele nos dá um método de trabalho, um método de estudo para que eu possa fazer, para que eu possa estar com esse meu senso aguçado e na prática, né, falar, isso aqui é uma comunicação séria, isso aqui é uma comunicação não tão séria assim, advém de um espírito zombanteiro, por exemplo, é um brincalhão. Então, para que eu possa fazer isso, eu preciso primeiro conhecer a natureza dos espíritos comunicantes. Para isso, eu preciso voltar lá no livro dos Espíritos e começar o meu estudo a partir da questão número 6, 100, tá? Perdão, na questão número 100 a 13, mais ou menos, onde ele vai falar de forma exaustiva essa questão, né? Então, a gente percebe o Allan Kardec a partir dessa questão. Não vai ser mais o Allan Kardec que vai estar somente entrevistando os espíritos, perguntando, o que é isso, o que é aquilo, né? Então, aqui ele vai estar, né, a gente consegue ver até a forma como ele colocou por escrito as perguntas, como ele construiu a pergunta, nós vamos perceber que ele está realmente investigando. Né? Então, ele precisa entender quais são as classes de espíritos, quais são as ordens, quais são as qualidades de cada classe, lógico, né? Tudo isso ele está fazendo isso de forma pedagógica e metodológica, justamente para poder passar para a gente esse ensinamento. Então, eu posso, né? Depois, né, esse conteúdo, como nós vamos ver a partir do encontro da semana que vem, como esse conteúdo é importante para que a gente possa agora entender realmente como que eu vou classificar as comunicações mediúnicas. Porque não adianta só eu decorar, né, as 3 ordens ali que ele coloca aqui no capítulo 10 da obra. Tá? Eu preciso entender o que ele está falando. Então, hoje nós vamos estudar de forma profunda e vamos debater aqui a escala dos espíritos ou a escala espírita. Posso encontrar com esses dois termos. E por que o Allan Kardec ele prefere, inclusive, colocar a escala espírita? Né? Primeiro, lembrando que a palavra espírita é uma palavra cunhada pelo próprio Allan Kardec, que faz referência, que diz respeito a tudo aquilo que compete ao mundo dos espíritos. Bom, mas eu posso falar também a escala dos espíritos, ou a escala espiritual, mas ele usa muito a escala espírita. A gente pode até ver, né, qual o nome da segunda parte da obra, né, a gente vai, né, qual o nome a primeira, né, a parte que ele fala a primeira parte é a criação. A segunda parte, qual o nome da parte? Aquela parte mais grossa do livro dos espíritos. Vai falar sobre o quê? Do mundo dos... qual o nome que ele coloca ali? Quem está com o livro? Dos espíritos, que é sempre a gente importante estar, gente. Como é o nome do capítulo? Da parte, na verdade. Quem sabe?
o nome ali, que tá... Depende também de qual obra que nós estamos, né, traduzindo. Quem levantou a mão? A Gláucia. Pode falar, Gláucia. É do capítulo 1, você está falando do livro dos Não, Espíritos? isso, estou falando da segunda parte. Qual o nome que ele titula a segunda parte? Mundo Espírita, não é? É. Mundo Espírita, né? Tá. O capítulo 1 da segunda parte é dos Espíritos, né? Isso, mas só o nome de toda a parte, não é Mundo Espírita? Ele coloca? Do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, né? Isso, exatamente, Agemiro, né? Isso. Depende de qual o tradutor, né? Mas ele gosta, né? Dá para a gente perceber assim que ele gosta mais da palavra espírita, né? Justamente porque foi ele que cunhou a palavra, né? E deu o seu conceito, né? Nós que aqui chamamos ao mundo espiritual, né? O mundo dos espíritos, mas só para a gente trazer e não criar confusão aqui em termos, né? Então, vamos falar ou mundo espírita ou mundo dos espíritos. Então, tudo isso aqui, inclusive a questão número 100 adiante, faz parte dessa segunda parte da obra, que é o do mundo espírita, tá bom? Então, só para a gente entender por que às vezes ele usa a palavra espírita não só para se referir aos adeptos ao espírito né, os nós que somos adeptos, né? Ele está falando também como um adjetivo, né? Para poder fazer referência aos espíritos. E se a gente, né? Se a gente for observar, né? Ele começa a perguntar primeiramente sobre a ordem, né? De todos os espíritos, e ele vai, com esse caráter que ele tinha de poder investigar, tentar tirar ao máximo ali, né? Tentar tirar ao máximo de informação. Então, nós temos, basicamente, umas 3 ordens. Isso porque dentro dessas ordens, a gente vai ver depois das perguntas, da pergunta 100 a seguir, que dentro vão ter as várias classes de espíritos que pertencem a essa mesma grande ordem. Então, a primeira ordem que nós vamos ter é a ordem dos espíritos puros, né? Aquela ordem onde o Allan Kardec, inclusive, não consegue pegar muitos detalhes. E por que o Allan Kardec não consegue adquirir, ele não consegue pegar muitas informações sobre essa ordem superior? Porque, como disse, né, o São Luís Allan Kardec, né, se eu fosse ele fala assim, olha, se eu fosse te falar como é meu mundo, ou seja, como se eu fosse te colocar como é o mundo dos espíritos que já são ditos, né, de perfeição, é a mesma coisa que eu estiver tentando explicar a luz para o cego de nascença, né? Então, essa metáfora, essa comparação, essa analogia que ele faz, que ele dá ao Allan Kardec. O que ele quer dizer isso para nós? Que vamos ter apenas algumas informações, o que foi autorizado e permitido para a nossa evolução, mas que a gente não vai ter todo o conhecimento completo como que é a vida desses espíritos que já alcançaram ali o mais alto grau. Depois, né, nós vamos ter a classe. Qual é a segunda classe, que um pouco antes, a classe intermediária, na verdade, a ordem intermediária? Vocês lembram? São dos espíritos. A primeira é imperfeita. Qual é a que fica ali no meio? Entre os espíritos imperfeitos e os espíritos puros. Quem lembra dessa questão? Começa com B, né? Oi? Começa com B. Então. Bons. Dos bons, exatamente, dos bons. Então, eles estão ali no meio, né? No meio do caminho. Então, nós temos os espíritos imperfeitos, os bons e os puros. Então, isso é lógico, né? Que não é de forma engessada, tá? O Allan Kardec colheu essas informações e justamente para que a gente possa entender
como se a gente pudesse, né, entender que há uma escala de progresso, né, justamente a escala espiritual, né, que justamente a gente vai conseguindo ao longo da nossa evolução, da nossa caminhada, a gente, né, vamos mudando de classe e também de ordens, né? Então, né, como a gente tem que frisar aqui, o que a gente tem que notar é que ainda sobre os espíritos puros, nós não temos muitas informações. Nós temos informações mais dos outros do que dos espíritos puros. Então, justamente por se tratar, né, os espíritos puros, por eles estarem anos-luz na frente, num grau que a gente não consegue nem imaginar, como diz o São Luís, isso, né, a gente consegue visualizar um caminho longo, mas que há um caminho, né, o tempo todo os espíritos dizem que todo mundo, ou seja, toda a criação está nessa evolução e que a gente vai alcançar. Agora, o caminho é longo, né? O caminho é longo. E se a gente for, né, se a gente for aprofundar um pouquinho mais nesse aspecto, né, que isso aqui, por enquanto, a gente vê lá no EJA, né, quando o instrutor ali, né, está passando para a gente a matéria ali, escala dos espíritos, a escala espírita. A gente aprende isso, né, que nós temos os espíritos imperfeitos, onde, né, são aqueles que ainda o mal moral ainda predomina. Os bons que já pularam essa etapa de mal, de provas e expiações, mas que ainda estão nessa caminhada, e os espíritos puros, que a gente, né, que a gente tem como definição, são aqueles que não precisam mais vir no mundo corporal, reencarnar, a não ser, né, em exceções como missões, como foi o caso do próprio Cristo, quando aqui esteve na Terra encarnado, né? Então, e pouco, como diz o São Luís, pouco a gente teve até o direito de saber, porque a gente não ia ter nem linguagem suficiente para poder compreender como é a vida deles, né? Como que é o dia a dia desses espíritos puros. Então, a gente tem algumas informações. Logo depois, né, o próprio São Luís, ele em comunicação, trouxe mais informações a respeito dos espíritos puros. E o Allan Kardec colocou na revista, deixa eu ver aqui, em 1858. 1858, acho que fevereiro de 58. Ele vai volta a falar sobre a escala espiritual. E ele vai falar, né, que é uma coisa que a gente pouco comenta, que é quando isso, segundo São Luís, que quando a gente chega lá no mundo espiritual, lá na escala mais de alto grau, que é dos espíritos puros, ainda há uma escala dos espíritos puros. Aí a gente começa a ler, né, a comunicação que o São Luís deu ao Allan Kardec, e a gente pensa, né, bom, a gente pensou que ia pelo menos se aposentar, né? Depois que a gente caminhou, né, trilhou, trabalhou bastante, até a gente trabalhou pela nossa evolução, ajudando o nosso próximo, vencemos o bem, vencemos o mal, né, para poder ganhar o bem, para poder aprender o bem. Só que quando a gente chega lá no mundo, né, isso segundo São Luís, quando a gente chega lá no mundo começa a entrar no mundo dos espíritos puros, há ainda ainda diferenças de graus entre eles. E aí o São Luís, ele começa a explicar para Allan Kardec algumas novidades. Então, por exemplo, onde ele mesmo fala assim, nesse mundo, vamos colocar assim, então há um espírito puro de primeiro grau, o estagiário ali, começou a ser puro, depois vai avançando, entende? Isso segundo essa comunicação de São Luís. Depois vai avançando até que chegou no último grau dos espíritos puros, como se ele tivesse uma escala espiritual só de espírito puro, entende? Então, vai chegando ao máximo. Esse máximo aqui é onde, como ele usou nas palavras dele, que é a escala dos Cristos. Então, logo, o Cristo que a gente conhece, que veio aqui na Terra, que é o nosso guia modelo, ele estaria nessa última escala.
na última escala da última escala. Entende? Então, esses que seriam, né, que seriam aqueles que ganhariam missões tão grandes como a gente já sabe a de Cristo. Depois eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso, até achei uma entrevista do Chico Xavier que ele concedeu ao Herculano Pires, onde ele se refere com outras palavras, lógico, daquele jeitinho dele, onde ele se refere a vários Cristos. Lógico, né, não é que Cristo ele é várias pessoas ao mesmo tempo, não, são vários espíritos que já têm ao mesmo grau evolutivo máximo de Cristo. Então, por isso, é como se eles se reunissem, e o Chico falou isso ao Herculano Pires. Algumas informações que ele teve através de Emmanuel, né? Então, que esses Cristos, eles se reunissem, e para cada galáxia, para cada, vamos colocar assim, grupos de planeta, teríamos um Cristo para cada um deles, né? Então, como agora a palavra Cristo, não só falando do Cristo que veio aqui, né, que esteve aqui entre nós, que é realmente o nosso mestre, mas como se tivesse outros mestres tão bom quantos, entende? Então, é lógico, né, que depois o São Luís ele não dá muitos detalhes sobre isso, até porque, como ele já tinha dito ao Allan Kardec, né, aquela analogia seria como explicar a luz a um cego. Então, a gente vai tendo algumas informações, né? Acho que o Allan Kardec não conseguiu acrescentar, depois eu vou compartilhar lá no grupo essa mensagem de São Luís, tá? Onde ele vai falar desse grupo de Cristos, né? Ou seja, então dá a entender, e aí mostra o quanto essa caminhada ainda vai ser mais longa do que a gente imagina, né? Só que, ao mesmo tempo, ela coloca, a gente pode, né, se a gente for interpretar, né, coloca Deus como, a gente consegue ver o quanto ele realmente é justo, né? E engraçado que o São Luís ele fala assim, quando os Cristos, né, aliás, quando o Espírito puro chega lá no último grau, que é o grau dos Cristos, é aquele que não tem mais erro nenhum de errar, mas nenhum erro, não tem mais nada, ou seja, então quando você, né, quando o espírito ali começou, né, como eu brinquei, o primeiro estágio de Cristo, o primeiro estágio de espírito puro ali, o estagiário ali, que acabou de ser espírito puro, ele ainda é passível de erro. Então dá a entender, dá para a gente fazer essa hermenêutica, dá para a gente fazer essa interpretação de algum erro moral, lógico, né? Não é um erro que eu vá colocar em um mundo de provas e expiações como nós aqui estamos, mas que ainda não consegue, por exemplo, assumir um compromisso como aqueles que já alcançaram essa perfeição plena aí moral, como é o caso do grupo de Cristos, né? Então dá a entender que há mais Cristos, né, do que a gente consegue imaginar. Vocês conheciam, pessoal, essa mensagem do São Luís ao Kardec? Sim, eu já Quem conheci, levantou Carolina. A Glaucia. a Gláucia. Eu já tinha escutado isso em algum lugar, sim. Que a gente pouco estuda, né? Mas eu achei interessante como a gente se propõe aqui fazer um estudo um pouquinho mais avançado, né? E temos espaço para isso, para a gente trazer algumas informações como a revista espírita, e tentar também acompanhar tudo que o Allan Kardec, né, ele nos colocou, né, uma vida é insuficiente para a gente ler tudo, né, mas é importante, né, que a gente vai aprofundando sobre isso, e os próprios espíritos colocaram, né, falaram no Kardec, ele colocou isso desde da primeira obra, falando que aquela escala que eles estavam passando era só uma questão pedagógica, era só para a gente tentar visualizar uma linha de evolução, mas que não é uma coisa extremamente exata, não é uma matemática,
Entende? Então eles colocam aquelas ordens, né? As ordens e algumas classes para a gente conseguir entender que a gente nasce simples, ignorante e vai, né, até alcançar a condição de espíritos puros, né? E que sobre esses espíritos puros, né? Esses espíritos puros que quanto, né, o Allan Kardec não conseguiu, né, tantas informações assim, acho que todas as informações que ele julgava como uma comunicação séria, né, ele acrescentou em forma de artigos, né, de textos avulsos. Né? Um deles, que isso casou bastante aqui com o nosso estudo, né, para a gente falar que ainda há uma evolução, né, ainda há um progresso, lógico, né, não é o mesmo progresso, não é, vamos colocar assim, não é a mesma forma, não é o mesmo procedimento de um espírito ainda que não alcançou a pureza espiritual, né, mas que mesmo entre eles, ainda há ainda uma evolução, ou seja, as leis de Deus, inclusive a lei do progresso, é para todos, né? Como eu falei, isso mostra ainda, revela mais ainda, né, o quanto Deus é justo, né? O quanto Deus é justo, né? Ou seja, para a gente conseguir ir abraçando trabalhos e bem, né? E a boa nova, como diz o Cristo, né? A gente precisa de muito trabalho, né? A gente precisa de muita evolução, né? Primeiro para conseguir ser esse espírito puro aí, o primeiro estagiário ali, né? Para chegar até lá, a estrada já é longa. Algum comentário, pessoal? Alguma pergunta? Podemos prosseguir, então? Né, a gente pergunta assim, né? Eu coloquei aqui uma ideia só para a gente pensar, né? É colocado para nós, né? Inclusive o Allan Kardec, na pergunta 192 do Livro dos Espíritos, ele pergunta assim, como se ele perguntasse, como se ele quisesse dizer o seguinte: há uma outra forma, né? Tipo assim, eu já sei que os espíritos a gente nasce simples, simples e ignorante, que a gente tem uma evolução aí. Mas há uma forma, tipo assim, há um macete, há um caminho mais curto para que eu possa chegar ao estado de espírito puro, né? Então é isso que ele quer perguntar, só que lógico, né, que ele coloca palavras muito mais bonitinhas, né? E os espíritos respondem: não tem, né? O caminho é longo mesmo, né? E não há um truque, não há, como eu falei, não há um macete, não há um caminho mais curto, né? Que isso vai depender de nós mesmos, né? Do nosso empenho, do nosso compromisso perante a nossa evolução. Então, e que não teria, né? Alguns evoluem mais rápidos, outros nem tanto, mas que a gente vai chegar ao mesmo fim, não é mesmo? Nós vamos chegar ao mesmo fim. Então, com essa pergunta, o que Allan Kardec ele quer nos ensinar? Que a lei é para todos, que todos nós vamos atravessar essa escala espírita, essa escala espiritual, e que não há, né, que nós mesmos, né, que vamos traçar o nosso próprio caminho, apesar de todos nós estarmos submetidos à mesma lei divina, né? Então não há nenhum truque, né? Ou seja, a gente não tem como dar um desperto e fazer um caminho mais curto, né? Mas aí a gente pode se perguntar, né? Então, como que eu faço? Então, qual o caminho que eu vou tomar? Quem é que pode me ajudar com isso? Né? Já que eu não posso pegar um macete, não posso pegar uma rota menor, mas então qual é o caminho, né? Qual é o mapa? Como que eu vou conseguir chegar, pelo menos, né? Eu estou ainda como espírito imperfeito, na primeira ordem ali, né? Aliás, na terceira ordem. Como que eu consigo chegar na segunda ordem? Né? Então, como que a gente consegue
Como que a gente consegue fazer isso, né? É o que Allan Kardec se propõe depois na terceira parte, não é mesmo? A fazer essa mudança, essa mudança moral. Né? Como eu coloquei aqui só uma metáfora, só para a gente entender. Quando a gente, por exemplo, quando a gente quer aprender, eu quero adquirir um conhecimento novo, eu quero aprender música, eu coloquei ali, né? Eu quero aprender uma língua, um idioma. O que eu faço? Por exemplo, eu vou atrás de uma escola específica, né, que me ensina, né, que tenha, ou atrás de alguém que tenha esse conhecimento, um músico, um professor de línguas, né, então eu vou atrás, como eu coloquei ali, né, de quem tem esse patrimônio imaterial, tem este conhecimento, só ele pode me ensinar, né, só um músico pode me ensinar a arte da música, só alguém que pelo menos domina aquele conhecimento da língua que eu quero aprender francês, tá? Só ele consegue me passar isso. Pode falar, Newton. É o Newton? Ele levantou a mão? Newton, você quer falar alguma coisa? Acho que ele deve ter levantado a mão por engano, então, pessoal. Ana, foi por engano, eu tô com o celular acabou caindo aqui, perdão. Não tem problema, imagina, mas fica à vontade. Então, se eu quero adquirir um conhecimento, eu vou atrás de quem, né, como eu coloquei ali, né? Eu vou atrás de quem tem essa capacidade, de quem tem esse ensinamento para poder, alguém que já conquistou, né? Então, se eu quero falar o francês tanto quanto aquele professor também um dia aprendeu francês. Ele teve um caminho, tanto que ele agora tem esse patrimônio. E eu também quero ter, então eu vou atrás dele. Né? Então é muito simples, né, para a gente entender isso. Né? Quando eu quero aprender algo, eu vou atrás de quem sabe ensinar aquele algo específico. Para qualquer aquisição, como eu coloquei, para qualquer conhecimento humano, para que eu possa, né, habilidades também, né, para que eu quero aprender, não sei, né, a ser mecânico de carro. Né? Eu vou atrás de quem sabe me ensinar, né? Se eu quero trabalhar com isso, eu vou atrás de quem sabe me ensinar as técnicas, o jeito, enfim. Né? Então, eu vou, né, se eu pretendo, né, adquirir esse conhecimento, eu vou atrás de quem já acumulou experiências na área, de quem já adquiriu esse conhecimento e tem o que contribuir. Então, a gente tem esse mesmo raciocínio quando a gente estamos em busca, né? Quando a gente está em busca da aquisição de conhecimento, ou seja, quando nós também estamos preocupados com a nossa evolução intelectual. Será que é o mesmo que a gente deve fazer quando a gente vai falar sobre a nossa evolução espiritual no âmbito moral? Como é que a gente faz? Atrás de quem que a gente vai? O que vocês acham? Não é atrás do mecânico. Não é atrás do professor, né, de francês, nem do professor de música. Para quem que eu vou? Quem é que tem essa habilidade moral para que eu possa me espelhar, para que eu possa evoluir? O que vocês acham? E quem vai ser o meu mestre aqui, que vai me ensinar? O pessoal tá quietinho hoje, hein, Zé? É verdade, Ana. O Não é? pessoal Tá tem muito que. quietinho. Eu fico preocupado também quanto a isso. Não é? Será que tá todo mundo aí? Será que a conexão caiu e a gente está falando aqui? Atrás de quem, pessoal, que a gente vai quando nós estamos, né? Opa, Sueli, pode levantaram a falar, mão. Sueli. Pode falar, Sueli. Bom, por tudo que eu entendi, eu vou atrás dos ensinamentos de Jesus, né? No caso, que Kardec nos trouxe. Exatamente. Então, eu vou atrás
de quem já percorreu, de quem, né, assim como o professor de música já percorreu toda uma trajetória para poder me ensinar, né, a música, um instrumento musical ali, quem é que percorreu todo o caminho moral? Isso eu nem estou falando de conhecimento, né, intelectual aqui. Quem é que percorreu já tudo? Um deles é o Cristo, né, Sueli? Exatamente. Então, quando a gente abre a questão 100, né, essa é a primeira, né, é um dos primeiros itens, um dos primeiros caminhos que o Kardec nos convida a refletir sobre isso, né, porque ele está falando de escala, e ele está falando o quê? Num sentido logicamente, ali, lógico, que ele sempre trabalha com as duas grandes asas, né, o intelecto e o moral, mas dá para perceber ali o valor, né, que ele dá no caminho evolutivo à nossa moralidade, ao progresso moral. Então, quando ele vai colocando ali, desenhando para a gente aquela pirâmide espiritual, dá a entender o quê? Que quanto mais eu vou evoluindo, mais aquisições morais eu vou o quê? Adquirindo. Né? Então, quando eu vou adquirindo, não só para mim, mas também para poder ajudar o outro, né? Não é assim, não é a função do nosso anjo da guarda, por exemplo, né? Se a gente quiser colocar esse outro princípio espírita, né? Como é que o espiritismo define o nosso anjo da guarda? Como é que o espiritismo define? O anjo da guarda é um espírito? Vocês lembram? Qual é a definição espírita de anjo da guarda ou espírito protetor? É sempre um espírito, para a Angélica, para você não esquecer mais, é sempre um espírito que está a alguns graus, né, nem falou ordem, tá? Alguns graus acima de nós. Tanto que a gente tem aquela imagem, né, de anjo realmente, né? Nós não temos essa visão, né? Esse conceito. Então, ele é um irmão de evolução. Muitas vezes, como diz Allan Kardec, ele pode advir de um grupo familiar meu espiritual. Então, nós temos uma relação, só que ele já progrediu na escala evolutiva. Ele já adquiriu um pouquinho mais de conhecimento. Então, ele tem o que me oferecer. Além do amor e do carinho, né, que nós temos um pelo outro. Mas ele tem esse compromisso. Então, então você já adquiriu, né, amiguinho, espírito, você já adquiriu. Então, você pode assumir essa função. Lembra quando São Luís, lógico, né, só fazendo essa comparação bem, né, só para a gente entender o que o São Luís também quis dizer. Lembra quando o São Luís falou ao Kardec, olha, os espíritos puros também vão ter graus diferenciados de evolução, e quanto mais ele for galgando, né, já é espírito puro, todos são espíritos puros, mas eles vão tendo classes diferentes também. Quando chega ali no máximo, ele vai tendo compromissos maiores. É a mesma lógica, só que a lei é a mesma, só que ela vai ser adaptada, né, a cada ordem e a cada classe de espíritos. Então, o anjo da guarda é somente aquele que é um pouquinho mais evoluído, né? Então, né, é igual aquele professor de música ali. Ele já aprendeu um pouquinho, então ele pode me ensinar. Pode falar, que acho que foi quem levantou a mão, acho que foi a Gláucia, né? Gláucia não, Graça. Graça. Oi, Ana. É o seguinte, você está falando aí sobre o anjo da guarda, e eu estou aqui pensando nos livros que a gente lê, né, nas colônias espirituais, que tem sempre alguém, né, que às vezes dirige uma colônia, tem aqueles que são designados para alguma missão, e depois, assim, no decorrer da história, né, e eu estou pensando naquele livro, no último que nós ouvimos antes de Liberta-te do Mal, não me lembro agora qual que terminou,
Então, tem aqueles que são designados para as missões, né? E a gente está falando muito ali da mansão que fica ali no umbral, né? Nas regiões ali mais, né, pesadas, vamos dizer assim. E aí depois a gente vai ver que aquele espírito que está ali sendo admirado pelo André Luiz e o companheiro dele, ele também tinha as questões dele, né? Que ele também tinha que vencer, que ele também ia voltar a encarnar. Mas ele, naquele Exatamente. momento, ele tinha condição de estar ali dirigindo aquele posto de socorro. Então, é mais ou menos isso Ele já nessa adquiriu um escala. pouquinho mais de conhecimento. É isso mesmo, é esse mesmo raciocínio, Graça. Perfeito, é É, isso mesmo. é isso Então, aí. aquele que adquire mais né? Aquele que adquiriu, né? As escalas, os graus são imensos, né? Aquele que conseguiu subir, nem que seja um degrauzinho, meio degrau, ele já consegue auxiliar de uma maneira diferente. E ele vai assumindo missões diferentes, né? É por isso, né? Muitas vezes é uma interpretação que a gente tem. Você citou o André Luiz, né? A Colônia Nosso Lar, que todo mundo ali que está no nosso lar é tudo espírito perfeito, não é? Tá? Eles ainda estão na mesma classe do que nós, imperfeitos. Né? Porque às vezes essa palavra, né, a gente sempre vai ligar os espíritos imperfeitos como aqueles que, né, a gente sempre liga ao umbral, a trevas, né? Ah, como que eu vou chamar aqueles que aparecem no filme todo de branquinho ali da Colônia Nosso Lar? Todos aqueles, eles são considerados ainda na mesma ordem aqui da questão 100. Eles são, né? Ninguém ali ainda está na segunda ordem. Inclusive, eles reconhecem isso, né? Porque quando a gente está lendo, a gente quer, né, que é que negócio, né? Quem lê cada um tem uma forma de olhar o texto, uma interpretação. Mas o tempo todo ele fala das diferenças de espíritos, mesmo morando na mesma colônia. Eles têm diferenças espirituais, de evolução espiritual. Tem uns que são mais evoluídos, outros nem tanto, né? Inclusive, como você mesmo acentuou, né? A divisão de trabalho. Então, tudo isso aqui pesa, né? Tudo isso pesa, mas eles ainda, né, segundo a escala espiritual colocada aqui pela Allan Kardec e os espíritos, né, eles ainda estão classificados como espíritos imperfeitos. Então, nem todo imperfeito é tão ruim assim, né, vamos colocar, né? O que é importante, né, não é se prender na escala, que o próprio Allan Kardec falou, ó, essa forma de escala, até as palavras que nós estamos colocando, é só porque a gente precisa criar um sistema para poder colocar em nosso estudo, na obra, né? Mas nem todos estão, a gente não está totalmente preso, engessado a essa escala. Isso aqui é só para que a gente possa visualizar que há o quê? Há uma linha de progresso, há um caminho progressivo a ser seguido. Né? Então, onde vão os espíritos, às vezes alguns espíritos que já estão começando a entrar lá na segunda ordem de espíritos bons, ainda convivem, ainda nos auxiliam, entende? Agora, Ótimo. aqueles espíritos, né, como diz o São Luís, que tá, né, aqueles espíritos, alguns espíritos lá que estão só ali que são os do último grau, ou seja, que são os mais do que perfeitos, né? Esses aí fica muito mais difícil a comunicação com eles, né? Eles estão num grau extremamente elevado que a gente não tem, como diz São Luís, como adquirir conhecimento ainda. Né? Eles não têm nem mais, logicamente, eles assumem formas humanas quando eles precisam vir para a Terra, quando eles precisam vir para outros mundos físicos, não só a Terra, né? Mas eles não têm nem mais a forma humana. Né? É dito que eles é uma forma que a gente desconhece, que a gente não consegue nem mensurar. Mais alguém, pessoal? Algum comentário? Obrigada, Ana. Eu que agradeço, Graça. Então, quando a gente começa, quando a gente pergunta, tá, mas então, como agora, né? Se eu quero aprender a música, eu vou atrás do
né, da escola de música. Com o idioma, a mesma coisa. Com o esporte, a mesma coisa. E agora? Como eu vou aprender a moral? Né? Muitas vezes a gente acha que eu vou aprender somente lendo livro ali, eu vou ler, vou ler todas as obras de Kardec, o Evangelho, pronto, já aprendi a moral. Não é assim que a gente pode aprender o conteúdo, não é mesmo? Mas não é assim que a gente adquire a moral para poder entrar lá naquele grupo secreto ali, né, onde só tem os cristos, como diz o São Luís. Só que tem um caminho, né? Onde a gente pode entender que muitos espíritos, não só, tá? Não só o Cristo, que é considerado de maior evolução que aqui esteve, que já é perfeito do perfeito, né? Já era o Cristo, né? O Cristo já era Cristo quando veio para cá, eu quero dizer, no sentido que o São Luís quis dizer, ele já estava no último grau do último grau. Então, não só, né, não só a Boa Nova, não só o Evangelho que ele nos deu de presente, nos trouxe, né, mas todos os outros conhecimentos, seja no mundo dos espíritos, seja no domínio da ciência, ou seja, tudo aquilo que faz o planeta, os mundos evoluírem, tudo isso, tá, já vem com esse compromisso de nos ensinar, de nos habilitar para cada vez a gente conseguir aumentar mais a nossa escala e a nossa ordem espiritual. Então, tudo que nos cerca, né, ou seja, todos esses grandes pensadores, as pessoas que trabalharam com Cristo, que ainda continuam, os grandes médios, quem a gente conseguir imaginar agora, né, que trouxe para a gente esse conhecimento, tanto no campo moral, na educação, saúde, política, todo mundo que veio com essa missão, né, que não precisa, logicamente, ser um espírito puro como Cristo, né, mas que vieram com essa missão de transformar o mundo, eles apenas estão reproduzindo alguma coisa que eles já viveram e que eles já aprenderam e que trouxeram para nós. Né? Tanto quando Allan Kardec vai lá no texto, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que quando ele traz para nós, né, sobre Sócrates, Platão, e ele pega muito, né, desse corpo de conhecimento de Sócrates e de Platão. Um dos itens é esse aqui, tá? O Platão já dizia para nós que as almas, né, que estão, lógico que ele estava, né, falando de uma forma diferente, só que ele que criou essa ideia que as almas viriam com essa missão, né, os espíritos viriam com essa missão para o plano físico para poder transformar o nosso mundo. Então, as almas, elas, quando estavam aqui, quando se encontravam aqui de forma encarnada, elas lembrariam do mundo das ideias, ou seja, do mundo perfeito, e por isso que elas iriam ou plantar, ou trazer uma ideia, ou construir algum benefício para nós. Então, elas viriam com essa missão, que ele chamou de demiurgo, na época, tá? Isso Platão. E o Espiritismo, justamente com essa questão, poxa, né, vou pegar essa ideia, porque os espíritos estão falando que quanto mais eu vou subindo na escala dos espíritos, eu vou adquirindo mais mais conhecimento, tanto moral quanto de ciências e de todo conhecimento humano. Então é porque se eles já nasceram, eles já trouxeram esse conhecimento. Então eles só estão com o compromisso do quê? Com a missão do quê? De reproduzir aqui. Então, né, é lógico, então é porque quem é que tem que ser, né, quem que a gente tem que ir atrás, né? De quem está reproduzindo a moral, né? De quem já traz em seu conhecimento, como a gente colocou, que já tem esse patrimônio imaterial, né? Então são eles, né? Lógico que a gente tem o Cristo como nosso grande modelo, mas são essas almas tão boas quanto que a gente já conhece, que já vieram e trouxeram o seu exemplo, que serão os nossos mestres aqui, né?
É por isso, né, que quando a gente pensa na figura de Cristo, como eu coloquei ali, né, como o Espiritismo quer que a gente o veja, a gente não vai ver ele apenas como um personagem histórico ou como aquele que criou uma nova forma de agir, uma conduta. Nós vamos, né, ver ele um pouquinho maior do que isso. Então, eu vou ver o Cristo como aquele que já percorreu toda a escala espiritual, chegou na escala dos espíritos puros, ele percorreu toda as subescalas, as classes, como, né, que o São Luís colocou para nós, e ele já adquiriu tudo que alguém poderia querer, né? Ou seja, ele já tem essa receita do bolo, né? Então ele já tem, como os próprios espíritos já não colocaram o Allan Kardec, ele não é o espírito mais perfeito que já esteve encarnado entre nós. Então é ele que já incorporou tudo, né? Então ele é esse espírito, essa consciência que já tem toda a evolução, né? Ou seja, ele já tem toda essa evolução e trouxe para nós, e veio para nós. Não precisava mais estar entre nós, se a gente for pensar ele não precisava mais estar encarnado. Lembrando que a gente já sabia que espíritos puros não são obrigados mais a reencarnar. Então, eles veem isso porque eles realmente já têm como hábito, né? Eles já amam, não só eles, mas eles amam a humanidade, né? A própria criação, já trabalham como coautores de Deus. Então, para eles é um hábito, né? Eles não, mas ele vai, né? Como Cristo, mas ele vai, né? Você vai passar por poucas e boas lá na Terra, né? Ele não tem mais esse medo, né? Ele não pensa só no que ele vai, né? Ele pensa na missão, no quanto ele pode representar a nós, né? Então, quando a gente pensa, né, como que o Espiritismo consegue desenhar e mostrar para a gente como é que a gente tem que ler e interpretar o Cristo aqui. Que é por isso, né, como eu coloquei ali, né, o Cristo ele já tem tudo. Ele já tem tudo o que a gente deseja. Então, por isso, não foi à toa, né, não foi à toa que ele é colocado a nós, né, como nosso guia e modelo. Muitas vezes a gente repete isso, né, decorando já essa frase, mas a gente precisa refletir o que é realmente ser esse guia e modelo. Por que ele é o nosso guia e modelo? E foi, como eu coloquei ali, né, o único título que ele aceitou foi como mestre, ser chamado de mestre. Por que ele aceitou? Porque ele é o nosso futuro. Né? É um futuro muito distante? Mas ele é o nosso futuro. Ou seja, chegaremos lá. Né? Seremos Cristo também, né, como nas palavras de São Luís, assim como ele já o é. Né? Porque ele também percorreu, ele também foi criado simples e ignorante como todos nós. Ele não é uma criação à parte, né? Ele não é um santo como outros irmãos entendem, no sentido de que ele já foi criado, já posto como único, né? Alguns, não só ele, né? Uma classe de almas já colocada como puras. Não, ele percorreu, foi uma conquista, ele conquistou esse patrimônio imaterial. Entende? Então, por isso, como ele percorreu, ele passou por todas as provas, né? Ele passou por por tudo. É por isso que ele é o nosso futuro. Por isso, e ele que, né, lembra, né, que o São Luís colocou, a cada planeta ou a cada grupos de planetas nós temos um Cristo. Então ele é o nosso Cristo, né? Então é justamente ele que, por isso que eu falei, né? Por isso que ele colocou, ele realmente é o nosso mestre. Eu trouxe aqui nós temos esse padre, o Pierre Chardin, ele colocou, né, lembrei aqui ele fala, né, quando ele está fazendo, ele é teólogo também, e quando ele vai pensar sobre Deus e toda a sua obra, ele vai dizer assim, ó, tudo que se eleva converge. Né, pode parecer estranho, né, quando a gente escuta assim, mas a gente vai entender
O que ele quer dizer com isso? Né? Então ele fala que Deus há uma unidade única, né? Há uma unidade única e que tudo aquilo que é criado, que é infinito, assim como o próprio Deus, quando se eleva, ou seja, quando evolui, todo mundo vai se unir, ele vai se convergir. E ele vai falar, né, que esse elemento que vai unir a todos é o próprio Deus, né? Ou seja, Deus e o agir de suas leis. Então, isso ele está falando, pessoal, esse padre muito antes de Kardec, tá? Então, ele já trazia, né, que Kardec não faz referência a ele, mas ele já trazia em seu conhecimento já essa ideia de elevação, de progresso. Então ele dizia que tudo aquilo que Deus criou vai evoluir e Deus vai unir todos, ou seja, todos nós vamos nos converter. E lógico, pessoal, isso não vai ser na Terra, ele não está falando que isso a gente vai alcançar aqui só no nosso planeta, ele está falando do universo, toda a criação. Então ele não está falando, ele não está só colocando a Terra como a única obra de Deus, não, é tudo, todo o planeta. Tá? E isso tudo ele está falando, anos-luz, muito antes de Kardec vir, né, e trabalhar com os espíritos. Né? Então, ele já trazia essa ideia de evolução. E ele vai colocar, né, como eu coloquei, ó, que todas, frase dele, né, que todas as coisas e todos os seres da Terra vão evoluir, e evoluem para o ponto ômega. Ômega, pessoal, só para a gente entender o que ele quer dizer, é a última palavra, a última letra do alfabeto grego. Então, o que ele queria colocar? Que essa última palavra é a síntese, é tudo aquilo que vai representar essa unidade. Então, Deus é o elemento que vai unir a todos, mas eu vou ter um outro elemento que vai conseguir unir a todo mundo. Para esse padre, logicamente, é o próprio Cristo. Então, o Cristo é esse ômega, é esse professor, é esse mestre, é ele que vai ser o responsável por levarmos, todos nós, almas ainda imperfeitas, a nos convergir, a todo mundo nos unir, agora puxando um pouco que o São Luís nos coloca, né, nesse último grau dos Cristos. Então, ele que vai ser, ele tomou para nós, olha que amor é esse, né? Que ele tinha por nós, né? Que ele tem por nós, perdão. Né? Que ele, olha, e a paciência, né? Não, vou esperar todo mundo evoluir, vou ajudá-los, e todo mundo a gente vai chegar nesse mesmo objetivo. E por que ele consegue fazer isso? Porque justamente ele já conhece o caminho, ele é aquele espírito que já galgou tudo que a gente podia imaginar, todas as escalas e classes. Então, por isso que ele já conseguiu, sem deixar nada de fora aqui, ele já conseguiu conquistar todas as habilidades, aquisições e conhecimento e moralidade que o espírito pôde atingir, né, que foi o que Deus que Deus pode dar a todos nós, né? Então, por isso que ele, como nas palavras do padre ali, ele é o nosso ômega, ou seja, como fosse a nossa bússola e aquele elemento que vai nos unir nessa grande missão. Nessa grande missão, não, né? Nessa grande estrada evolutiva. Alguma questão, pessoal? Alguma pergunta? Ô, Ana. Oi, Graça. Olha, é o seguinte, eu fico aqui pensando nessa palavra convergir, né? Fica uma coisa estranha, você não acha, não? Essa convergir e todos para o mesmo ponto, não é? Ele quer dizer, se a gente fosse traduzir para as nossas palavras, que todos nós vamos porque como ele é católico, né? Os católicos têm a expressão assim, vamos todos nos unir em Cristo, nós, né? Vamos todos sermos Cristos. E o interessante é que ele traz esse elemento diferente um pouco, né, do padrão católico, que ele traz essa questão evolutiva.
né? E aqui É, ele não está falando de vidas, né? Ele não falou que isso vai acontecer em várias vidas, não. Ele quer dizer que Deus, né? Isso, ele não entra nesse mérito, eu quero dizer. Ele quer dizer que Deus, essa grande inteligência, vamos colocar assim nas palavras espíritas, criou as suas leis que nos permite, que vai nos possibilitar a chegar ao mesmo fim. Por isso essa ideia de convergir, entendeu? Nós tá. vamos entrar no Uhum, mesmo caminho, entrar no mesmo caminho reto. eu sei. E quem Não, é que vai entendi. dar esse caminho? Seria o Cristo, entende? Sim, porque ele é o modelo. Mas assim, Isso. é porque assim, o que que eu pensei? Convergir, sabe o que que me veio na Hum. cabeça? O panteísmo, menina, isso veio na minha cabeça. Falei, Ah, gente, entendi. será que tá dando Né? essa ideia de panteísmo aí? E Não, aí, porque ele separa, né? Ele separa o Deus como esse elemento unificador, né? Ômega, que seria aquele que vai ser aquele que vai elevar todos nós, que seria sim, o Cristo, né? E sim. nós, né? Então o panteísmo já é diferente. O Não, panteísmo eu sei, mas é que todos essa seríamos ideia me veio. Deus, entendi. Quando falou de convergir, entendeu? Aí eu fiquei Aham, pensando, assim, como é difícil realmente entender um grau tão alto de evolução. sim. É mais fácil a gente entender quem está mais perto mesmo. Exatamente, né? Tá É certo. por isso assim, a gente deve nem pensar, que no Kardec, lógico, né? Ele tinha esse compromisso de investigar, de poder espremer os espíritos o máximo que ele, até a última gota, né? Sim, Mas não é por exemplo, se a gente fosse preocupar muito, assim, eu quero entender qual é esse último grau do último grau. A gente não vai conseguir a gente mesmo, pira. né? A gente pira, então a gente tem que, né, ó, estamos, né, quem somos nós? Estamos no mundo de prova e É, expiação, vamos cuidar das sim, nossas provinhas, né, é isso das aí. nossas expiações, né, das nossas expiações, das pequenas lições que o nosso espírito, que já percorreu o caminho, então ele também já adquiriu, ele já tem aquisições, nós também Sim, temos, não é mesmo? sim, Então a gente é, também consegue oferecer a nós mesmos e ao nosso próximo. com Então, assim, certeza. que a gente começa a dar conta disso primeiro, né? Que Sim. somos E, ansiosos, né? A gente é, quer e, já saber tudo. e nessa estrada aí, vamos dizer assim, de aprendizado, né? Porque você tinha feito aquela pergunta, como é que a gente vai evoluir, né? O que que a gente tem, o que que a gente busca, o que que a gente vai procurar para poder evoluir. Aí eu fiquei pensando na própria experiência que a gente tem com as outras pessoas, com as experiências de conhecimento que a gente vai tendo, com exemplos que a gente vai vendo. Se a gente Exatamente. observar, né, Ana, a gente tem oportunidade sempre de aprender com alguém, O de tempo todo, então, seja com quem esse for. conhecimento é o tempo todo, isso mesmo. É só a gente ter esse olhar, né, de observar e Essa abertura, né? de buscar aprender com tantos gestos, né, tanta atitudes que a gente vê no dia a dia, né, a gente vive experiências assim né, eu podia contar que uma experiência que eu tive sexta-feira, que eu fiquei encantada com o senhor e tal, a atitude que ele tomou em relação a uma situação que ele viveu, e ele descrevendo por que que ele tomou, você vê que coisa linda. Então a gente está sempre aprendendo, né, graças a Sempre, Deus. É isso sempre aí. aprendendo, né? Ou seja, Obrigada, todos Ana. nós, né? A gente está nessa eterna evolução, né? Apesar das nossas diferenças evolutivas, mas nesse mesmo compromisso, né? Então, por isso que é nesse sentido também a expressão, né? Todos nós vamos chegar, né, a essa mesma estrada, né, vamos encontrar esse mesmo caminho, né, que como diz a pergunta 192, não há macete, não há como eu burlar a lei de Deus, não tem como, né, mas há um caminho certo. E para esse caminho certo, há vários mestres. O mestre dos mestres é o próprio Cristo, né? Mas E todos mesmo, nós juntos, né? e mesmo essa ideia de convergir, por exemplo, que eu estava ali meio encafifada com ela, Uhum. Com a mas a palavrinha, gente, né? essa palavra, ela pode também significar até como é que eu digo, não sei, o substantivo aí, convergir é um verbo, né? Qual é o Uhum. substantivo de convergir que eu não sei? Mas a gente converge também, Ana,
quando você também encontra aqueles que pensam como você, né? Porque você também encontra aqueles que estão ali num patamar parecido, que têm interesses parecidos, também é uma forma de convergir, principalmente quando é essa busca de crescimento mesmo, né? Então, quando você acha um grupo, por exemplo, igual, por exemplo, eu vou falar uma coisa simples, mas, por exemplo, quando eu encontrei o Espiritismo, né? Quando eu, logicamente, já tinha algum conhecimento, porque quando eu encontrei o Espiritismo, e foi com o livro Nosso Lar, há muitos anos atrás, eu pensei assim, Jesus, onde estava isso que eu não sabia? Eu fiquei encantada com aquilo. É também uma forma de você convergir, porque você vai encontrar um grupo que também quer aquilo, que se encanta com aquilo e que está buscando aquele conhecimento. É o que a gente está fazendo aqui também, aqui estudando. Né? Então, eu estou aqui traduzindo a palavra aí, Sim. agora refletindo sobre isso, né, de forma mais simples, né, mais ainda pequena, mas é uma ideia também nesse sentido, né? Exatamente. Obrigada, Né? Ou Ana. seja, por nós a gente pode trocar a palavra, né? Estamos todos em uma comunhão, né? Todos juntos, chegando no mesmo ponto, né? Tivemos o mesmo ponto de partida, tomamos histórias um pouquinho diferentes, mas todo mundo ali submetidos às mesmas leis de Deus, e vamos um dia, né? Ou seja, nos unir em uma unidade só. Né? Então é por isso que ele fala, vamos todos nos convergir, né? E Cristo aqui representado como aquele que, né? O mestre ele está na frente, que está puxando a turma, vem comigo, né? É por aqui o caminho, né? É por aqui que a gente vai conseguir ir galgando. Ó, se você quer mudar, se quer subir mais um degrauzinho, então me segue, tenta copiar, né? Os meus passos. Sim, Né? tá certo. Só que não é fácil, né? Por isso que o caminho é longo, né? E é por isso que a gente, graças a Deus, né, a gente tem as vidas sucessivas, né? A lei da reencarnação, que veio uma lei que veio, né, dar um socorro, né, à lei do progresso, porque não tem como a gente, né, não tem como a gente nascer simples e ignorante na mesma reencarnação, alcançar a escala máxima da escala máxima, né, como diz o São Luís. Então, graças a Deus que esse Criador nos permite as vidas sucessivas, e não, né, e deixando de lado, né, a existência única, a ideia de uma unicidade da existência. Então, né, então a gente tem várias vidas aqui, né, graças a Deus, para que a gente possa construir e melhorando a nossa escala espiritual, nossa evolução espiritual. Pessoal, deu para entender, né? Até agora o que a gente, né? Então começamos a falar, né? Que para que a gente possa entender o nosso tema geral aqui, que é identificar as comunicações mediúnicas, eu preciso antes estudar, fazer um estudo bem assentado e profundo sobre a escala dos espíritos ou a escala espírita. E que eu preciso não só decorar ali as questões, eu preciso entender, interpretar, né, qual é o convite moral que essas perguntas do livro dos Espíritos têm para mim, né, tem para nós. Então eu preciso, né, atender aqui esse convite, esse chamado de Cristo, para que a gente possa, né, a gente não pode estagnar ali na nossa escala evolutiva, né, para que a gente possa ir sempre pulando, né, a cada vida, né, que a gente possa aproveitar ao máximo, né, e de acertos possíveis, né, para que a gente possa pelo menos ir mudando, mesmo numa mesma ordem, e mudando de classe, né? Alguma questão, pessoal? Então, né, o que a gente pode tirar aqui do nosso estudo de hoje? Então, que os espíritos, né, como que o Allan Kardec, como que ele construiu, né, o Allan Kardec e a equipe espiritual, como que eles se basearam para poder fazer a pirâmide espiritual, a escala espírita. Então, de acordo com as qualidades, né, que os espíritos já adquiriram
e com as imperfeições que muitos deles ainda têm, né? Então, então nem todo espírito imperfeito não quer dizer, não é o mesmo que eu disser que o espírito perfeito não tem aquisição, não tem qualidade, não tem evolução nenhuma. Tá? Aquele que está no ponto zero, no marco zero, é aquele que acabou de ser criado. A partir do momento que ele teve já uma primeira experiência reencarnatória, ele já tem uma aquisição, ele já tem um ganho, tá? Ele já tem ele já conseguiu ali sair do ponto zero, tá? Mas ainda é imperfeito. Então, por isso que numa grande ordem geral, né, os espíritos, e o Allan Kardec colocou ali espíritos imperfeitos, mas não quer dizer que espíritos imperfeitos sejam todos ruins, sejam todos trevosos, como a gente gosta de falar, não tem aquisição nenhuma moral, né? Não, isso não é verdade, tá? Então, eles têm uma aquisição, sim, a partir do momento que a gente começa, principalmente quando a gente começa ali já reencarnar num estágio nominal, e a gente começa já a adquirir um conhecimento moral, já tem um compromisso com a moral, a gente vamos ter muitos erros, sim, mas vamos ter ganhos também, senão a evolução, senão a lei ela não se faz, né? ela não se completa. Então, por isso que a gente tem sim os nossos ganhos, né? A gente tem que ser positivo e ver também e reconhecer também quais são as nossas potencialidades, o que a gente já adquiriu, né, para a gente poder, né, o que eu posso agora colocar em serviço para mim mesmo e para os outros, o que eu posso, né, e lógico, perante a Deus, o que eu posso fazer, né, com aquilo que eu já adquiri, né? Então, esse é o nosso compromisso. Então, até mesmo os espíritos imperfeitos, eles também têm as suas qualidades. E como a gente colocou, né, a gente não pode se apegar, né, a gente não pode se apegar realmente exatamente ao nome da ordem, de classes, de escalas, tá? Porque o Allan Kardec colocou isso só de uma forma, né, como ele coloca aqui, a gente precisa, né, ele precisava criar um conhecimento, aliás, criar não, ele precisava organizar um conhecimento que os espíritos estavam dando a ele, e ele tinha o compromisso, né, enquanto homem encarnado, de fazer o quê? De sistematizar esse conhecimento. Né? Então, ele precisava criar um sistema, assim, né? Ele precisava criar uma classe, um critério, assim como todo o pensamento científico e filosófico. Então, por isso, né, que ele tinha que colocar alguns nomes. Vamos então entender que temos essas 3 ordens gerais, e dentro dessas ordens gerais, algumas classes espirituais. Mas isso não quer dizer que na vida real, né, ou seja, o que está acontecendo entre nós seja tão rígido assim. Um dos exemplos foi esse que a Graça colocou para nós, quando ela relembrou a colônia Nosso Lar. Desde o livro Nosso Lar, nós já temos ali alguns personagens com uma evolução maior e compromissos maiores mais do que outros, e convivendo ali no espaço. Né? Eles, inclusive, um ajudando o outro. Né? Então, já são espíritos de uma mesma ordem, só que eles já estão em classes diferentes. Já têm aquisições diferentes e contribuições diferentes. Mas, mesmo assim, vivendo junto, um ajudando ao outro. Tá? Quando a gente pensa assim, se a gente for ler secamente essas questões, a gente vai dar uma ideia, grupos só vão ter colônias espirituais em mundos só de espíritos dessa classe, e que não vai ter esse intercâmbio. E tem, né? Justamente eles se comunicam, eles um reencarna num planeta do outro, há uma troca, né? Inclusive é para ter, né? Aquele que mais sabe, aquele que mais tem conhecimento, é aquele que mais tem que ajudar, né? Que já abraça essas grandes missões. Então, quando nós estamos estudando, deixa eu passar aqui, eu até coloquei, acho que
Cadê aqui? As classes, as ordens, ó, né, de espíritos puros, né, os espíritos bons e os espíritos imperfeitos, que é a terceira ordem, né? Então a gente colocou, o Allan Kardec, né, colocou essa forma só para a gente entender, né, de forma pedagógica, que, como eu falei, né, que essa linha de evolução, mas há um intercâmbio, ou seja, o tempo todo, né, há uma troca nessas três ordens aqui de espíritos. E quais são as características principais desses espíritos, né? Dessas ordens, né? Nós vamos ter os espíritos imperfeitos, que é dessa terceira ordem aqui, que é o que predomina o quê? Onde a matéria, ainda, ou seja, os interesses materialistas, ou seja, as paixões, o egoísmo, tudo aquilo de vícios que a gente possa imaginar, ainda predomina nos espíritos imperfeitos. Lembrando, de uma forma geral, são espíritos que ainda estão propensos ao mal, onde o mal moral ainda está ganhando, né, ali a guerra, enfim. Então, isso de uma forma bem geral, lembrando que dentro dessas ordens há uma variada, né, há inúmeras classes espirituais. Depois, na segunda ordem, nós vamos ter os espíritos bons. São aqueles que já venceram esses interesses da matéria e que estão seguindo, já aprenderam a fazer o bem. Não são perfeitos, eles não são puros, mas eles já aprenderam a vencer o mal. Ou seja, o mal, ele não predomina, esse mal moral, como nós falamos, ele não predomina mais. Por isso que eles já estão classificados nessa grande ordem de bons espíritos, de espíritos bons. E também, nessa segunda ordem, nós vamos encontrar uma infinidade, né, de classes e de tipos de espíritos. E, por fim, os espíritos puros, que também nós já vimos, segundo São Luís, há também classes entre eles, até chegar na classe de Cristos, né, como ele mesmo colocou. Então, nós temos, né, a gente aprende essa tabelinha aqui, né, a gente aprende lá no curso EJA, né, a primeira ordem, a segunda e a terceira ordem. Alguma pergunta, pessoal? Quando a gente começa a analisar, né, a gente vai ver que realmente, né, não é uma questão fechada, como nós estamos colocando. O Allan Kardec fez isso de uma forma racional, só para a gente, né, entender, né, que há uma lei de evolução que é um dos pilares, né, como a gente falou, que está ali no coração né, de todo o conhecimento espírita. E, né, então, só para a gente entender, né, o Allan Kardec tinha também, que é um dos nossos mestres, tinha esse compromisso né, de trazer para nós, de traduzir para nós a linguagem os conhecimentos que os espíritos colocaram, né, para que a gente possa entender o conhecimento que eles tinham ali e a intenção de passar para nós. Alguma questão, pessoal? Então, quando a gente começa a analisar, né, aqui, né, a gente começa a ver, né, um compromisso, por exemplo, nós estamos aqui na terceira ordem, né, a gente começa, quando Allan Kardec, né, nos traz e desenha essa pirâmide aqui para nós, por exemplo, a gente consegue extrair do quê? Da nossa obrigação moral, né, do nosso dever perante a lei divina, de trabalhar para quê? Pelo nosso próprio progresso. Além do progresso, nem estou falando aqui do trabalho que nós temos que fazer para o próximo também. Ajudar e auxiliar no progresso do próximo também. Mas é o que a gente tem que extrair, né? Qual é o conhecimento moral que a gente tem que trazer, que a gente pode extrair dessas, né, da questão 100, 61, 102, né, até 113, mais ou menos, que ele trabalha bastante essa questão de ordem, de classe espiritual, né, que realmente há um caminho a ser seguido, há uma obrigação moral que nós temos, enquanto filhos de Deus, né, a passar por tudo isso. E que é por isso, né, é justamente por isso, né, que essas diferenças espirituais de ordens e de classe,
E isso, né, essa forma como o estudo, como tudo isso se apresenta, reflete nas comunicações mediúnicas. É por isso que quando ele iniciou o capítulo sobre a natureza, né, de toda a comunicação mediúnica, ele mandou a gente relembrar e fazer esse estudo da classe espiritual, porque tudo isso vai refletir. Né? Então, por isso que o Allan Kardec começou o quê? Quando ele dialogava e evocava um espírito, né? Na época, né, trabalhando muito com esse método mediúnico de evocação. Então, ele, mesmo que o espírito assinasse ali, eu sou Sócrates, né? Então, ele testava os espíritos também. Né? Então, vamos supor, já que você é Sócrates, era um homem grego, então me dá umas palavras, me dá uma comunicação em grego, por exemplo, né? Aí o espírito, né, que queria se passar por Sócrates, né? Isso aqui é um exemplo, tá? Eu não sei mais, acho que eu desaprendi, né, essa faculdade, eu não consigo mais falar essa língua, esse idioma. Né? Então, o que isso, né? Se fosse Sócrates, né? Ainda mais a grandeza espiritual que Sócrates já tinha, né? Como na escala espiritual, era para conseguir, né? Era para conseguir. Lógico, estou falando um exemplo bem cru, tá? Não estou nem falando das qualidades mediúnicas do médium ali em questão, tá? Mas aqui nós estamos falando só da qualidade do espírito comunicante. Então, era para esse espírito comunicante, caso fosse Sócrates de verdade, dominar esse conhecimento, essa língua, né? Então, era para ele conseguir passar. Né? Então, quando Allan Kardec fazia esses testes, era justamente para ver, será que você realmente é essa pessoa que você está se apresentando, que você está assinando ali ao final da mensagem? Né? Então, que seria, né, quando ele vai falar sobre alguns espíritos que são pseudo-sábios, né? Eles trazem palavras, eles trazem, por exemplo, uma mensagem totalmente pomposa, cheia de palavras bonitas, né? Palavras, né, até mesmo em outras línguas, só para mostrar muito conhecimento. Mas se você começa a analisar, fazer essa análise crítica, né, você não consegue extrair, na verdade, nenhum conteúdo que preste, vamos colocar assim, né? A gente não consegue extrair nada de grande valor. Né? Ele só falou, só jogou um monte de palavras bonitas, sabe aquela pessoa que fala, mas não diz nada? Então, é mais ou menos isso. Então, como Allan Kardec vai falar que seria, por exemplo, aquela pessoa que é um pseudo-sábio, ela fica só com palavras bonitas, mas no final ela não nos traz nada de importante. Por isso que ele diz que o importante é o quê? É o conteúdo. Então, tudo isso, né, olha quanta coisa, né, como que eu posso desenhar essa consciência, essa personalidade desse espírito comunicante, como que eu posso, tudo isso, né, que a ciência espírita, né, nos dá como instrumento, como que eu posso chegar, né, e tentar classificar de forma metodológica, lógico, nunca de forma rigorosa, quem seria esse espírito? Em qual classe que ele estaria? Ele é um espírito ainda muito imperfeito, brincalhão, ele quer se passar por outra pessoa, né, por um sábio, por um personagem histórico importante, mas não me trouxe nada. Né? Nossa, será que conhecendo, né, o Sócrates como a gente conheceu, será que se fosse ele de verdade, ele ia trazer esse bando de palavras que nada diz nada? Né? Então, tudo isso, né, né, é um dos pontos de partida da nossa análise. Pessoal, alguma pergunta sobre essa primeira parte aqui do estudo? Temos aí uns 2 minutinhos ainda. Pode falar, Eros. Eu sei que você está colocando aí, primeiramente, boa noite, né? As Boa questões noite. de evolução dos espíritos, né? Dos espíritos menores, dos bons, dos evoluídos. E com relação ao outro lado, vamos colocar aí os espíritos maus, por assim dizer. Não existe um grau de evolução entre eles também? Sim, existe, né? Que seria, mas todos eles estão imperfeitos.
todos eles estão nessa grande ordem, vamos colocar assim, esse grande grupo chamado de espíritos imperfeitos, só que eles estão nas classes iniciais, que dentro desse grande grupo há subgrupos, entende? Né? Há vários subgrupos, uns vão ser bem, vamos colocar assim, bem ligados ao mal, trevosos, enfim, que nada de, aliás, que pouco de moral ainda colocar em seu patrimônio espiritual. Seu patrimônio espiritual da moral é pequeno ainda. Só que estamos na mesma classe. Então, se a gente perguntar qual classe que nós estamos, imperfeitos, bons ou puros, né? Aí, né, como eu não posso falar por mais ninguém, não seja por mim mesmo, eu falo, não, estou na classe perfeita ainda. Não sei qual grau, né? Não sei qual grau ali. Espero não estar tão ruim assim, né? Mas ele tem várias classes. Eu questionei até pelo fato de que existe a ciência de que eles também estudam, né? Eles também têm acesso a informações, estudo, e existem lá os líderes e tudo mais. O intelecto, isso, eles têm uma aquisição, né? Porque eu posso conceber um espírito totalmente sábio no sentido de ser muito instruído, mas ser pouco moralizado. Certo. E está todo mundo nesse grande barco aí que vamos chamar de espíritos imperfeitos. E justamente porque como aqui a ótica, né, ele está colocando os espíritos em ordens, em classes, no sentido da moral, né, principalmente da moral. Lógico que a gente não pode excluir nem deixar de lado a nossa evolução intelectual, mas o forte aqui está falando da moral, então de aquisições morais, que é o que nos vai colocar mais para cima, entendeu? Que vai levar a gente mais nesse caminho aí desse convergir, como diz o padre, entende? Né? Ou seja, que vai me colocar mais no caminho de Cristo. Só que ainda estamos nessa terceira ordem, né? Ainda estamos nessa que é o nosso ganho, né? Quando a Terra deixar de ser um mundo de prova, de prova e expiação, nessa linguagem da nossa aula de hoje, o que ele quer dizer? A gente quer deixar essa ordem, então nós queremos já alcançar os espíritos bons, os espíritos que, ou pelo menos início, como fosse o estagiário ali do puro, a gente quer ser o estagiário dos bons. Porque, né, como se a gente não aguentasse mais esse mundo de provas e expiações, de sofrimentos, enfim. Só que, né, por isso que eu convido a todos a ler a questão, principalmente 192, né, ou hoje ainda, ou amanhã, quando a nossa aula estiver bem fresca na mente, que a gente vai ver, não tem caminho. O Kardec perguntou, não tem jeito de eu pular escalas, de eu dar um jeito, né? É tão longo assim? É longo. Mas, né, é um teste de paciência, né? É longo, mas é o caminho. Imagina. Pessoal, mais alguma questão? Lembrando, tá, que nós vamos ter mais um encontro, pelo menos que já está ali, já colocado para a gente, já agendado, para a gente continuar com este capítulo. Aliás, isso aqui foi uma introdução, né, do capítulo, nós estamos só obedecendo o que Allan Kardec colocou. Vai se dar a primeira escala, a escala espírita, a escala espiritual, depois volta aqui para os outros itens. Mais alguma questão? Quem gostaria, então, de fazer a nossa oração final? Ninguém? Você faz para nós, Agemiro? Faça sim, Ana, sem problema. Obrigada. Tá. Então vamos preparar para... Em agradecimento, Jesus, pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, em seu santo nome. Possamos ter, Senhor, o discernimento para compreender o que nos foi proposto. Possamos levar esse conhecimento para a nossa prática diária, possamos disseminar aonde formos, a cada um que cruzar o nosso caminho.
o Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos conduza até a próxima semana possamos estar aqui reunidos novamente para mais um aprendizado da tua doutrina. Que assim seja. Que assim seja. Que assim, Obrigada, que assim gente. seja. Obrigada, Zé. Boa noite a todos, pessoal. Boa noite. Ótima Boa noite. semana. Boa Ótima noite, obrigada. Até mais. Obrigada pelas palavras, semana. pela aula. Boa noite. Obrigada por hoje. Eu que agradeço, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Até a próxima. Até. Tchau. Até.